Você já percebeu como a sua vida espiritual pode estar diante de uma encruzilhada silenciosa, quase invisível, mas capaz de definir toda a sua caminhada com Deus? Muitas vezes você sente o coração inquieto, como se existisse uma força tentando te puxar para baixo, enquanto outra voz suave insiste em te levantar, a erguer sua cabeça e lembrar que você não está sozinha nesse caminho. É exatamente nesse ponto que o Espírito Santo age, trazendo força quando suas pernas estão cansadas, renovando suas emoções quando o cansaço parece querer dominar, e soprando esperança quando tudo parece perdido. Mas a grande pergunta é: você permite que ele faça isso? Ou será que você resiste, deixando que as pressões diárias abafem o que Deus quer realizar em você? Eu sei que muitas vezes você já se sentiu exausta, como se o peso das responsabilidades e das cobranças fosse maior do que sua capacidade. Talvez você já tenha pensado em desistir de algo que parecia impossível de sustentar, como um relacionamento, um projeto de vida, ou até mesmo a sua fé. Nesses momentos, o Espírito Santo se apresenta não como alguém que apenas observa de longe, mas como aquele que estende a mão e diz: eu estou aqui, deixa que eu te fortaleça. E é aí que a decisão passa a ser sua: abrir o coração e deixar o vento do Espírito soprar sobre você, ou se fechar e tentar carregar tudo sozinha. A Bíblia nos lembra dessa verdade em Isaías, capítulo 40, versículo 31, quando diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Percebe como esse versículo não é apenas poesia, mas uma realidade viva? Ele fala de você, das suas lutas e da promessa de que, se esperar em Deus, você vai encontrar forças que não vêm de você mesma, mas do Espírito Santo. O interessante é que muitas vezes você não percebe quando o Espírito está tentando agir. Pode ser em uma palavra que alguém compartilha, em uma canção que toca fundo no seu coração, ou até mesmo no silêncio de uma oração. Ele se manifesta nos detalhes, mas a sua mente distraída pode facilmente ignorar. É por isso que Jesus, em João capítulo 14, versículo 16, prometeu enviar o Consolador para estar com você todos os dias. Ele sabia que sozinha você não teria condições de enfrentar as pressões da vida. Por isso, essa presença invisível é tão essencial. Talvez hoje você se sinta enfraquecida, sem forças para orar, sem ânimo para levantar e continuar. Mas deixe-me dizer algo de forma muito direta. Não é sobre o quanto você pode suportar, mas sobre o quanto você está disposta a deixar o Espírito agir. Ele não invade a sua vida, ele espera ser convidado. O Espírito Santo não é um intruso, é um amigo íntimo que só entra quando você abre a porta. E se você abrir, vai perceber que o peso nos seus ombros começa a diminuir, porque ele compartilha esse fardo com você. Pense comigo. Quantas vezes você tentou resolver algo pela sua própria força e acabou frustrada? Talvez você tenha tentado controlar cada detalhe, planejar tudo de forma milimétrica, e mesmo assim, deu errado. Isso acontece porque não fomos criadas para andar sozinhas, mas para depender de Deus. E depender dele não é sinal de fraqueza, é o segredo da verdadeira força. Quando você se rende, o Espírito Santo tem espaço para agir e transformar até mesmo o que parecia impossível. O Espírito não apenas fortalece, ele também orienta. Quantas vezes você já ficou em dúvida sobre qual decisão tomar, qual caminho seguir? Em momentos assim, o Espírito Santo fala ao seu coração, trazendo paz quando a escolha está alinhada com a vontade de Deus, e trazendo inquietação quando você tenta insistir em algo que não é bom para você. Ele age como um farol em meio à escuridão, iluminando pouco a pouco o próximo passo. Não é sempre que você vai enxergar o caminho inteiro, mas ele sempre vai mostrar o suficiente para você não se perder. É por isso que você precisa aprender a discernir a voz dele, no meio de tantas vozes que tentam te confundir. O mundo grita, a sua ansiedade fala alto, os medos tentam ocupar espaço, mas o Espírito Santo fala com mansidão, com clareza e com amor. Ele não te empurra, ele te guia. Ele não te condena, ele te chama com ternura. E quando você decide escutá-lo, até as maiores tempestades começam a perder força diante da calma que ele coloca no seu coração. Eu sei que você pode estar pensando agora: mas como eu faço para deixar o Espírito agir de verdade?
A resposta não está em fórmulas prontas, mas em atitudes simples e sinceras. É parar por alguns minutos no seu dia para orar, mesmo que seja em silêncio, apenas entregando seus pensamentos a Deus. É abrir a Bíblia e deixar que cada palavra fale ao seu coração. É reconhecer quando você está fraca e pedir: Espírito Santo, me ajuda, eu preciso de Ti. Essa sinceridade é suficiente para mover o coração de Deus, porque Ele não rejeita um coração quebrantado. E quando você decide viver dessa forma, permitindo que o Espírito Santo te fortaleça, algo extraordinário começa a acontecer. O que antes era desânimo se transforma em coragem. O que antes era medo se transforma em confiança. E o que antes era solidão se transforma em uma companhia constante. Você deixa de ser apenas alguém que sobrevive e passa a ser alguém que vive plenamente na presença de Deus. Agora eu quero propor algo para você que está aqui comigo nesse vídeo. Escreva nos comentários a frase: Eu escolho ser fortalecida pelo Espírito Santo. Essa declaração pública não é apenas para engajamento, mas para marcar um compromisso no seu coração. Quando você escreve, você declara fé. E quando você declara, você fortalece aquilo que está decidindo viver. Você precisa entender que o Espírito Santo não veio apenas para momentos de culto, nem somente para quando você está em oração, mas para cada detalhe da sua vida. Ele deseja estar presente enquanto você trabalha, enquanto você cuida da sua família, enquanto toma decisões importantes e até mesmo nas coisas mais simples do dia a dia. Ele não é um visitante. É um companheiro fiel que deseja caminhar ao seu lado, lembrando sempre que você não precisa enfrentar nada sozinha. Muitas vezes, você pode ter acreditado que para ser fortalecida, era necessário mostrar que estava sempre firme, sem demonstrar fraquezas, sem se permitir chorar, como se a fé fosse um peso que você deveria carregar de maneira impecável. Mas não é assim. O Espírito Santo age justamente quando você reconhece suas limitações. Ele não se afasta quando você mostra suas lágrimas. Pelo contrário, é nesse momento que ele te envolve com consolo. A palavra de Deus em Salmos capítulo 34, versículo 18 diz: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Isso significa que o seu choro não é sinal de fracasso. É sinal de sinceridade diante dele. Quando você se abre, ele transforma lágrimas em esperança. Quando você se ajoelha cansada, ele te levanta renovada. Quando você pensa que não vai aguentar, ele coloca uma força que não é sua, mas que passa a fluir dentro de você como uma fonte inesgotável. Talvez você já tenha tentado procurar forças em lugares errados. Algumas pessoas buscam refúgio no excesso de trabalho, outras em distrações que só anestesiam a dor por alguns instantes, mas não trazem paz verdadeira. O Espírito Santo, porém, não dá apenas um alívio momentâneo. Ele oferece cura para a sua alma. Ele restaura aquilo que estava quebrado, eleva a sua fé e coloca os seus pés sobre uma base firme, para que você não seja levada pelas ondas da vida. E sabe o que é mais incrível? Ele não apenas te fortalece individualmente, mas também te ensina a ser canal de fortalecimento para outras pessoas. A sua vida pode se tornar testemunho vivo do que o Espírito é capaz de fazer. Quando alguém olhar para você e perceber a paz em meio às lutas, vai desejar conhecer esse mesmo Deus que te sustenta. É como se você fosse um espelho, refletindo a presença do Espírito em cada atitude. Mas existe uma chave muito importante. Você precisa aprender a se render. Não basta reconhecer que Ele está presente. É preciso deixar que Ele conduza. Isso significa abrir mão do controle total e permitir que Deus guie seus passos. E eu sei, não é fácil. Muitas vezes você deseja segurar as rédeas da sua vida porque acredita que sabe o que é melhor. Mas o Espírito Santo enxerga muito além. Ele sabe o que está oculto. Ele conhece o futuro. Ele entende o que você ainda não pode ver. Confiar nele é como caminhar de olhos vendados, sabendo que alguém totalmente confiável segura a sua mão. É exatamente por isso que Jesus disse em João, capítulo 16, versículo 13: Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Esse guiar não é apenas espiritual, mas também prático. Ele pode orientar você em uma decisão profissional, em como lidar com um conflito familiar, em como agir diante de uma injustiça
em como restaurar relacionamentos e até mesmo em como cuidar melhor da sua própria saúde emocional. Ele se importa com cada detalhe, porque ama você por completo. E se até aqui você está sentindo o coração aquecido, entendendo que precisa deixar o Espírito Santo te fortalecer mais, isso significa que ele já está falando contigo. A voz suave que te convida a se aproximar não é apenas emoção. É o Espírito trabalhando em você agora mesmo. É por isso que eu quero te convidar a não apenas assistir esse vídeo passivamente, mas a caminhar comigo nessa jornada. Aqui, nós estamos construindo um espaço de fé, esperança e transformação, onde cada palavra compartilhada pode tocar corações e trazer renovo. Se você sente que essa mensagem fala contigo, eu quero que você se una a mim de uma forma muito especial. Não vou te pedir inscrição de um jeito cansativo, como muitos fazem, mas vou abrir um convite sincero. Se esse vídeo já te fortaleceu, se ele já trouxe alguma clareza para o seu coração, então permita que essa mensagem continue chegando até você e até outras pessoas. Clique em inscrever-se e venha fazer parte dessa família que acredita no poder transformador do Espírito Santo. Assim, sempre que uma nova mensagem surgir, você vai receber e poderá se alimentar espiritualmente ainda mais. E eu também quero pedir uma interação sua, mas não de qualquer jeito. Eu quero que você compartilhe comigo nos comentários qual foi a parte que mais falou ao seu coração até agora. Pode ser uma frase, pode ser um versículo, pode ser um pensamento que surgiu enquanto ouvia. Isso não é apenas para engajamento, mas para criarmos uma conversa verdadeira. Uma comunidade onde a sua experiência também edifica outras pessoas. Quando você compartilha, você dá voz àquilo que Deus está plantando no seu coração, e pode ser exatamente essa palavra que vai fortalecer alguém que chegar aqui depois de você. Então não guarde só para si. Deixe registrado aquilo que tocou sua vida. Você já reparou como é fácil se distrair daquilo que o Espírito Santo quer fazer em você? Às vezes, basta um problema repentino, uma notícia ruim ou até mesmo uma preocupação pequena do dia a dia para roubar a sua paz. É como se as vozes externas quisessem se sobrepor à voz suave do Espírito, e quando você percebe, já está carregada de ansiedade. Mas o Espírito Santo não compete com o barulho do mundo. Ele fala na calma, na quietude, no silêncio que você cria quando decide parar e ouvir. E é nesse ponto que muita gente erra. Tenta buscar soluções desesperadas, corre de um lado para o outro, quando na verdade o caminho é parar por alguns minutos e se colocar diante de Deus. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6 está escrito: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Isso significa que até as suas menores preocupações podem ser levadas a Ele. Nada é pequeno demais para o cuidado do Espírito Santo, e nada é grande demais para o poder dele agir. Mas perceba, não se trata de um passe de mágica. O fortalecimento que vem do Espírito não é simplesmente um estalo de dedos que resolve tudo em segundos. Ele é um processo, uma caminhada de fé, em que cada dia você aprende a depender mais e mais dele. É como um músculo que vai sendo treinado. No começo pode ser difícil, mas com o tempo você percebe como está mais forte, mais resiliente e mais confiante. E o que acontece quando você se fortalece? A sua mente muda. Aquilo que antes gerava medo começa a perder força. As pessoas ao seu redor percebem que você já não reage como antes, porque existe uma paz que governa o seu coração. Essa paz não é fingida, não é apenas um disfarce para mostrar que está tudo bem, mas é algo genuíno que só o Espírito pode gerar. Você já deve ter visto alguém que, mesmo enfrentando uma situação muito difícil, conseguia sorrir e falar palavras de fé. Talvez tenha se perguntado: como é possível alguém permanecer tão firme? A resposta é simples. Essa pessoa não estava firme sozinha. Ela estava sendo sustentada pelo Espírito Santo. Ele é quem dá a firmeza que não vacila, a esperança que não desmorona, a coragem que não se apaga. E sabe o que mais? Quando você começa a caminhar nesse nível de entrega, não apenas a sua vida é transformada, mas você se torna luz para outros.
Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 14: Vós sois a luz do mundo. Essa luz não vem de você, mas do Espírito que habita em você. E essa luz brilha em ambientes escuros, alcança pessoas feridas, consola corações abatidos. A sua vida pode se tornar uma pregação silenciosa, onde cada atitude revela quem governa o seu interior. Só que existe algo que eu preciso te alertar. Não adianta querer ser fortalecida pelo Espírito Santo se você continua alimentando coisas que enfraquecem sua fé. Existem hábitos, palavras, amizades e até pensamentos que sugam sua energia espiritual. O Espírito deseja encher você, mas se o seu coração está cheio de distrações, ele não encontra espaço. É como tentar acender uma vela em um lugar cheio de vento. Por isso é tão importante vigiar o que você consome, o que você fala e o que você guarda dentro de si. Quando você escolhe se alimentar da palavra, escolher amizades que te edificam e separar momentos de oração, está abrindo caminho para que o Espírito tenha liberdade total de agir. E aos poucos, você vai perceber que o que antes era um peso insuportável se torna algo leve, porque você não carrega mais sozinha. Então, hoje, faça essa escolha. Abra espaço. Diga ao Espírito Santo que você quer ser fortalecida, que você está disposta a ser conduzida, que você precisa dessa presença ativa em cada área da sua vida. Não espere sentir forças primeiro, para só depois se entregar. Se entregue primeiro, e então as forças virão. Você já percebeu como o Espírito Santo trabalha em áreas que muitas vezes você nem imagina? Ele não se limita apenas ao que você considera espiritual, mas também age nas situações mais práticas da sua vida. Quando você pede direção, ele pode te ajudar a tomar uma decisão profissional, a lidar com um conflito familiar, a administrar melhor o seu tempo e até a encontrar sabedoria em momentos que parecem não ter saída. Ele é o conselheiro que sempre está disposto a te guiar. A palavra em Provérbios capítulo 3, versículo 6 declara: Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Isso mostra que não existe área da sua vida que não possa ser conduzida pelo Espírito. Se você abrir espaço, ele vai orientar até mesmo no que parece simples. E quando você se acostuma a ouvir essa voz, cada passo passa a ter propósito. Talvez você já tenha tomado decisões no passado que não deram certo, porque confiou apenas na sua lógica ou em conselhos humanos. Não há nada errado em buscar orientação de pessoas de confiança, mas o Espírito Santo conhece os lugares que você ainda não enxerga. Ele antecipa o que está escondido e protege você de ciladas que poderiam te ferir. Quantas vezes você já sentiu aquele incômodo interior, como se algo dissesse: não vá por aí. Esse é o Espírito Santo agindo, cuidando de você antes mesmo que o perigo se manifeste. O fortalecimento que ele traz não é apenas emocional ou físico, é também espiritual e mental. Ele coloca clareza nos seus pensamentos quando tudo parece confuso, acalma seu coração quando a ansiedade tenta dominar e lembra você de que não está só. E é justamente essa lembrança que traz segurança. Você pode até caminhar em terrenos incertos, mas a certeza de que o Espírito Santo está contigo te dá coragem para seguir em frente. Você precisa entender que a vida com Deus não é sobre nunca enfrentar batalhas, mas sobre nunca enfrentá-las sozinha. O Espírito Santo é o aliado constante que luta ao seu lado, que intercede quando você não sabe orar, que traz paz quando a guerra tenta roubar a sua confiança. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, está escrito: O Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso é prova de que até mesmo nas suas orações, ele te fortalece. Agora imagine o quanto sua vida pode ser transformada quando você se acostuma a depender dele diariamente. Não apenas nos grandes momentos, mas também nas pequenas escolhas. Você vai perceber que as coisas que antes roubavam sua paz já não têm tanto poder. O Espírito coloca em você uma firmeza que não se abala, porque sua confiança deixa de estar em circunstâncias e passa a estar nele. Mas aqui está algo importante. Permitir que o Espírito Santo te fortaleça exige sensibilidade. Não é sobre viver correndo e apenas pedir ajuda quando tudo dá errado, mas sobre cultivar um relacionamento.
é como uma amizade. Quanto mais tempo você dedica, mais intimidade cresce. O Espírito deseja proximidade, deseja ouvir sua voz e deseja que você ouça a dele também. Quanto mais você o busca, mais clara se torna a direção e mais leve se torna a caminhada. E lembre-se, esse fortalecimento não é apenas para você. Deus deseja que você seja instrumento na vida de outras pessoas. A sua história, a sua experiência, aquilo que você vive com o Espírito, pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir para não desistir. Às vezes, você pensa que não tem nada a oferecer, mas um simples testemunho pode ser a chave que abre o coração de alguém. Por isso, não subestime o que Deus está fazendo em você. Cada detalhe tem propósito. Cada vitória e até cada lágrima podem ser usadas para mostrar a outros que o Espírito Santo é real e continua agindo. Você não é apenas alguém que recebe, você é também alguém que transborda. Você já percebeu como existe uma batalha invisível ao redor da sua vida? Muitas vezes, o que você sente como peso, desânimo ou até mesmo aquela sensação de não conseguir avançar, não é apenas emocional, mas espiritual. O Espírito Santo é aquele que te fortalece exatamente nesse campo onde os seus olhos não veem, mas o coração sente. Ele reveste você de coragem e fé para não desistir, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. A palavra de Deus em Efésios, capítulo 6, versículo 10, nos lembra: No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Essa força não vem do que você acumula, não vem de habilidades humanas, nem de recursos materiais. Essa força vem de uma fonte inesgotável: o Espírito Santo que habita dentro de você. É Ele quem coloca resistência contra a tentação, quem te dá discernimento diante de mentiras, quem te ajuda a permanecer de pé quando o inimigo tenta te derrubar. Talvez você já tenha enfrentado noites em claro, momentos em que o medo parecia maior do que qualquer esperança. Talvez você já tenha chorado em silêncio, sem conseguir explicar para ninguém o que estava sentindo. Mas eu quero te lembrar: o Espírito Santo entende até aquilo que você não consegue colocar em palavras. Ele traduz o que o seu coração sente e leva diante de Deus como uma oração verdadeira. E quando você decide confiar nessa presença, até mesmo os ataques mais intensos começam a perder força. Não porque os problemas deixam de existir, mas porque você passa a ter consciência de que não luta sozinha. É como se o Espírito te vestisse com uma armadura invisível, te lembrando que a vitória não vem da sua força, mas do poder dele em você. Essa batalha espiritual não pode ser vencida com estratégias humanas. Ela exige oração, exige fé e exige sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. E aqui está algo essencial. Quanto mais você se aproxima dele, mais preparada você se torna. O inimigo pode até tentar, mas quando encontra alguém fortalecida pelo Espírito, ele não consegue permanecer. A presença de Deus em você se torna um escudo poderoso. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? O Espírito não apenas protege, ele também transforma. Ele muda a maneira como você enxerga as situações. Aquilo que antes era apenas dor, passa a se tornar aprendizado. Aquilo que parecia fracasso passa a se tornar experiência. Ele mostra que nada é em vão quando você está nas mãos de Deus. Até mesmo aquilo que doeu pode ser usado para te levantar mais forte e mais preparada. Quando você reconhece essa verdade, sua postura diante da vida muda. Você já não encara os desafios com desespero, mas com confiança. Você aprende a dizer: eu não estou sozinha, o Espírito Santo está comigo, e por isso eu vou vencer. Esse tipo de confiança não é orgulho, é dependência. É saber que a vitória não depende de você, mas de quem luta em você e por você. Mas existe algo que precisa ser dito com clareza. Não espere viver essa força se você não busca intimidade com o Espírito Santo. Ele deseja estar perto, mas não força a porta. Ele espera que você o convide. Isso acontece quando você separa tempo para falar com ele, quando você lê a palavra com o coração aberto, quando você decide obedecer àquilo que ele já te mostrou. A intimidade com o Espírito é construída com escolhas diárias, pequenas atitudes que, com o tempo, fazem toda a diferença. E acredite,
Essa caminhada vai transformar você de dentro para fora. O Espírito Santo não apenas fortalece, ele molda, ele corrige, ele direciona. Às vezes, esse processo pode doer, porque ele mostra o que precisa ser deixado para trás. Mas cada ajuste é para que você viva o melhor que Deus tem para você. Então, não tenha medo de se entregar completamente. Não segure áreas da sua vida que você insiste em controlar sozinha. Abra tudo diante dele, porque quanto mais espaço você der, mais forte você vai se tornar. Existe um detalhe poderoso sobre a ação do Espírito Santo que muitas vezes passa despercebido. Ele não apenas fortalece você nas batalhas, mas também revela a verdade em meio às confusões da vida. Quando tudo parece incerto, quando opiniões humanas se multiplicam e você não sabe qual caminho escolher, é o Espírito quem traz clareza. Ele é chamado de Espírito da Verdade. E em João capítulo 16, versículo 13 está escrito: Mas quando vier aquele Espírito da Verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Isso significa que você não precisa andar em trevas, nem se perder em meio às dúvidas. O Espírito Santo ilumina o seu entendimento para que você não caia em armadilhas. Quantas vezes, por agir na pressa ou no impulso, tomamos decisões que depois trazem consequências dolorosas? O Espírito Santo é aquele que sussurra ao seu coração: espere, não vá por aí. Essa escolha não é para você. Ele te livra de ciladas que os seus olhos não enxergam, mas que Deus já sabe onde terminariam. Talvez você já tenha sentido isso na prática. Uma paz que invade o seu coração mesmo sem lógica, ou um desconforto forte que não te deixa seguir adiante. Esses sinais não são simples emoções. São maneiras do Espírito Santo te conduzir. A paz dele é como um selo de aprovação, enquanto o incômodo serve como alerta para não prosseguir. E aqui está uma chave espiritual. Quanto mais você aprende a discernir essa voz, mais protegido estará. Muitos problemas poderiam ser evitados se as pessoas aprendessem a ouvir o Espírito antes de agir. Ele não é apenas um conselheiro. Ele é o próprio Deus direcionando os seus passos. Além disso, o Espírito Santo traz lembrança daquilo que Jesus já ensinou. Quantas vezes você está em um momento de fraqueza e, de repente, uma palavra da Bíblia vem à sua mente? Isso não acontece por acaso. É o Espírito que traz à memória o que você precisa naquele momento exato. Ele reaviva dentro de você promessas que talvez estivessem esquecidas. E quando ele fala, não é apenas para te dar informações, mas para gerar transformação. A voz do Espírito sempre vem acompanhada de poder para obedecer. Ele não te mostra o caminho e te deixa sozinha. Ele caminha ao seu lado para garantir que você consiga seguir até o fim. No entanto, é importante entender que a voz do Espírito nunca contradiz a palavra de Deus. Se algo parece bonito, mas vai contra as Escrituras, não é o Espírito que está falando. Ele é santo e verdadeiro. E tudo o que ele guia sempre aponta para Cristo e para uma vida de santidade. O Espírito também é aquele que expõe as obras do inimigo. Ele mostra onde estão as correntes que tentam te prender. Revela pecados escondidos que enfraquecem sua fé e traz à tona áreas que precisam ser entregues a Deus. Não para te condenar, mas para te libertar. A luz do Espírito não vem para envergonhar, mas para curar e restaurar. E existe ainda uma promessa maravilhosa. Quando você se submete à direção do Espírito Santo, sua vida se torna testemunho vivo. Pessoas ao seu redor vão perceber algo diferente, porque não é você agindo por conta própria, mas Deus agindo através de você. Sua maneira de falar muda, suas decisões passam a ter propósito, suas atitudes começam a refletir a presença dele. Tudo isso acontece porque o Espírito não quer apenas habitar em você, ele quer reinar em você. Ele deseja ocupar o primeiro lugar, e quando isso acontece, até mesmo aquilo que parecia confuso começa a fazer sentido. O Espírito Santo não veio para ser apenas uma presença simbólica na sua vida. Ele veio para ser a força que te sustenta todos os dias. Ele não é um visitante que entra e sai conforme o momento, mas o Consolador eterno que habita em você. Em Romanos capítulo 8, versículo 11 está escrito: E, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita.
Isso significa que a mesma força que levantou Jesus da morte está disponível para você agora, no meio das suas lutas, no meio do seu cansaço, na sua caminhada diária. E talvez você precise ouvir isso hoje. Você não está só. Não importa se o mundo inteiro te deixou, se as palavras que chegaram até você foram de crítica, rejeição ou abandono. O Espírito Santo permanece. Ele não vai embora quando você fraqueja. Não desiste de você porque errou. Não se afasta porque caiu. Pelo contrário, é no momento da queda que ele estende a mão para te levantar. É no instante do choro que ele te consola. É na noite escura que ele acende a chama da esperança. O Espírito Santo é especialista em transformar derrotas em novos começos. Aquilo que parecia o fim, nas mãos dele, se torna ponto de virada. Talvez você esteja carregando marcas de decisões erradas, de relacionamentos quebrados, de caminhos que não deram certo. Mas quando o Espírito sopra a vida, tudo se renova. Ele é quem faz brotar esperança em um coração seco. É quem devolve força onde havia apenas esgotamento. E é por isso que você precisa escolher hoje abrir espaço para ele agir de maneira plena em você. Não segure áreas da sua vida que ainda não foram entregues. O Espírito Santo só consegue encher completamente aquilo que é colocado diante dele sem reservas. É como uma casa. Se você tranca certas portas, ele respeita, mas só poderá transformar os cômodos que estão acessíveis. Quanto mais você abre, mais ele inunda com a sua glória. E não pense que é tarde demais. Não existe idade limite, não existe passado que impeça. O Espírito Santo sempre tem algo novo para derramar. Se você se sente cansada, ele renova. Se se sente perdida, ele direciona. Se se sente fraca, ele fortalece. Ele é aquele que nunca deixa você sair da presença de Deus da mesma forma que entrou. Agora, quero que você faça uma escolha. Não apenas ouvir sobre ele, mas caminhar com ele. Isso muda tudo. É diferente de ter apenas conhecimento. É viver relacionamento. O Espírito quer ser seu amigo mais próximo, aquele que participa até dos detalhes pequenos. Ele quer estar com você no silêncio da madrugada, no trajeto até o trabalho, nas conversas com a família, até mesmo nos momentos de solidão. Ele não está interessado apenas nos grandes eventos da sua vida, mas em cada passo que você dá. E aqui chegamos juntas ao final deste vídeo, mas não ao fim daquilo que o Espírito Santo deseja realizar. Eu quero te pedir, de forma bem calorosa e sincera, se essa mensagem falou com você, se tocou o seu coração e te fez sentir mais perto de Deus, se inscreva no canal. Mas não faça isso só por mim. Faça porque você quer continuar recebendo palavras que edificam sua fé, que lembram o quanto você é amada pelo Senhor e que fortalecem a sua caminhada espiritual. Deixe também nos comentários as suas histórias. Quero que você compartilhe com a nossa comunidade. Qual foi a vez em que você sentiu o Espírito Santo te fortalecer de uma maneira inesperada? Ou o que você aprendeu hoje com esta palavra que pode transformar sua semana? Sua experiência pode ser exatamente aquilo que outra pessoa precisa ler para não desistir. E se você gostou, não guarde isso só para si. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, porque talvez seja exatamente o sopro de esperança que essa pessoa precisa receber agora. Que o Espírito Santo continue te guiando, te fortalecendo e te lembrando todos os dias que você nunca está sozinha. Você é amada, escolhida e fortalecida por Ele.